Bom. Boa noite a todos para mais uma edição entre o Rio e a Montanha das conversas. Hoje temos como convidados especiais o Diogo Morgado e o António Lima, bem como o restante painel, André Prata, Carlos Lima, Diogo Costa, Diogo Fernandes e eu sou o João Duarte. Obrigado para quem nos está a acompanhar e quem estejam à vontade. Já agora, quem quiser colocar algumas questões sem abusar, porque os nossos convidados também podem não estar à vontade, mas coloquem, eu penso que eles, dentro do possível, vão responder. Vamos então aqui, antes de mais, também agradecer ao Diogo e ao António Lima por estarem cá hoje e despender um pouco do vosso tempo para estar connosco e falar aqui um pouco de empresas. Temos aqui dois tipos de empresas um pouco distintos. A Construgomes, uma empresa com uma certa dimensão, e depois temos uma empresa familiar, também já tem alguma dimensão, depois o Diogo vai apresentar. E vamos falar aqui um pouco de empresas, com uma vertente um pouco diferente do habitual, mas durante aqui a entrevista e as conversas vão ter a oportunidade. Vou então pedir a cada um dos convidados que façam uma breve apresentação do seu percurso enquanto formação profissional e também algo pessoal que queiram passar. E a começar então pelo António. Ora, antes de mais, boa noite a todos. É um prazer, de facto, poder participar neste tipo de fóruns e dar um pouco a entender qual foi o meu percurso, aquilo que fazemos e de que forma nos podemos diferenciar e crescer neste mercado, que estando em Barcelos, de que forma nos podemos projetar na região, no país e no mundo. Eu tenho 45 anos, sou gestor, sou empresário, formei-me em contabilidade na Universidade de Lusíada, em Famalicão. Divido a minha vida por diversas áreas de atuação, falaram muito bem na Construgomes. Eu não sei se é possível partilhar algum link ou na tela ou não, caso não tinha falado isto com o Diogo, se eventualmente poderia partilhar convosco para perceber um bocadinho melhor o que fazemos em cada uma das empresas, se me permitirem fazer essa... Sim. Acho que não há problema se puder partilhar a tela. Se partilhar, mas não estou habilitado para tal, o anfitrião desativou. Mas posso ir falando. Teria que ser o André, de alguma forma, autorizar isso. André. Se calhar passávamos para o Diogo, então, e voltávamos ao António. Diogo. Ok, sim, senhor. Pode ser. Muito boa noite a todos. Portanto, eu sou o Diogo Morgado. Muito obrigado por me convidarem para este fórum. É sempre agradável. A minha formação, e começando pela formação, também sou gestor, à semelhança. Portanto, cresci na terra Areias de Vilar, a nossa freguesia. Já agora é meu vizinho, atenção, meu vizinho, ninguém se meta aqui com o homem. Exatamente, sou vizinho do João. Estudei em Barcelos e em seguida fiz a licenciatura em Gestão na Universidade do Minho. Depois tinha dois amores, digamos assim, o marketing e os recursos humanos. São as áreas que eu considero que uma empresa é fundamental. Optei por recursos humanos e então tenho a pós-graduação em recursos humanos não acabei a dissertação no ano em que eu a frequentei, em 2011. O mercado de trabalho estava bastante incerto e optei por ganhar um bocado de experiência e um dia talvez poderei terminá-la. Ou então até fazer outra pós-graduação em marketing, ainda está aqui em aberto. Não sei se me devo alongar muito mais. João? Quiseres falar um pouco da empresa que trabalhas, sim. Não é? Que representas? Exatamente. Pensei que era só para falar da formação. Ao nível... portanto, eu terminei a pós-graduação em 2011
O mercado de trabalho estava muito complicado, tínhamos uma taxa de desemprego muito elevada, para cima dos 17% ou à volta disso, o desemprego jovem mais ainda, o meu pai tinha uma empresa. Já com alguma experiência, já bastante entrosada, e ter alguém com uma experiência em gestão, que é a minha área, era sempre proveitoso para a organização, ter alguém assim formado, e eu considero que trouxe coisas diferentes. A minha empresa, que eu sou gestor, tem como gerente o meu pai e a minha mãe, trabalha no setor das rochas, da transformação de rochas ornamentais. Isto é o chamado marmorista, vulgarmente chamado marmorista, e desempenhamos todas as atividades ligadas à pedra. Anteriormente estávamos mais vocacionados para mais cantaria, mais o grosso, aquela pedra amarela que nós recorrentemente vemos na construção civil. Atualmente estamos a projetar para um mercado diferente, mais para a decoração, e sobretudo aquilo que é a cozinha, tudo que é o balcão, os espelhos, as paredes, mais cozinha. E estamos a focar aí um bocadinho, também para especificarmos numa determinada área, porque o ser marmorista é muito, muito, muito abrangente. E então optamos ou estamos a tentar focar. Não sei se me devo alongar muito mais, tenho muita mais coisa Diogo, para dizer. Segui a agradecer, já chega entre aspas, não é? Podes falar se quiseres, mas penso que já ficámos a perceber um pouco, a conhecer um pouco da empresa, e como é óbvio, penso que tu também aprendeste ao ir para a empresa bastante, como os teus pais também beneficiaram do facto da tua formação e de poderes acrescentar valor, penso eu, na empresa. Nós vamos abordar mais temas mais para a frente, obrigado. Ok. Eu acho que o António se calhar já está em condições, não é, António? Já, sim, senhor. Eu gostava de partilhar convosco que, de facto, as tecnologias permitem-nos dizer alguma coisa do que fazemos, e nada melhor que ver. A Construgomes, antes de mais, é uma dos projetos que tenho. É uma empresa que está focalizada num nicho de mercado. Somos subempreiteiros. Trabalhamos em 14 países diferentes, com o Centro Tecnológico sediado em Perilhal, Barcelos. Somos cerca de 400 pessoas e trabalhamos betão. Normalmente estamos associados, até como podem ver pelo símbolo, à construção de pontes, sendo que trabalhamos betão também de diversas outras formas. Temos diversos serviços que gostava de partilhar convosco. Ou seja, nós, para trabalhar betão, desenvolvemos tecnologia. Tecnologia made in Barcelos, e que algumas delas são recordes mundiais tecnológicos. Portanto, o nosso modelo de negócio está fundado em 3 pilares. Por um lado, a inovação. Por outro lado, a qualidade do serviço que prestamos. E, por último, a segurança. Trabalhamos nos maiores projetos do mundo e qualquer problema de segurança poderia ser ou pode ser potencial de um incidente ou um acidente que pode colocar em risco a própria empresa. A tecnologia que utilizamos é diversa. Desenvolvemos e construímos carros de avanço, ou seja, para construir pontes. Tem aqui uma imagem. Sobre um pilar, desenvolvemos um sistema que vai em equilíbrio construindo a ponte. É este, carros de avanço, que se localiza, que é ancorado sobre o próprio tabuleiro e depois faz avanços de alguns metros. Temos o recorde do mundo neste tipo de tecnologia, onde já conseguimos avançar 9 metros em suspenso.
Temos depois, com um parceiro tecnológico também português, outra tecnologia que vai construir o tabuleiro sobre pilares, onde reparar que o equipamento está suspenso ou está apoiado sobre 2 pilares. Conseguimos fazer uma ponte in situ até 90 metros entre pilares. Este equipamento pesa 1.200 toneladas. Este equipamento é tecnologicamente avançado, verifica a todo momento onde é que está a fazer peso, tem um arco por cima e através de um sistema computacional vai suspender, puxar para cima o tabuleiro e descarregar o peso sobre os pilares. Temos depois feito o corpo central da ponte, desdobramos e abrimos a ponte através de carros de alas. Temos sistemas com base em hidráulica, e tudo isto é hidráulica, tudo isto é engenharia, sistemas autotrepantes para fazer pilares. Temos também sistemas mais tradicionais com cimbras ou andaimes ao chão e sistemas também para revestir túneis. Depois de passar as tuneladoras, fazemos o betão, e isto quer para túneis ferroviários, rodoviários ou, como é o caso destas, para adução de água, para transporte de água entre uns pontos e outros. Este é um dos projetos, como disse, estamos presentes em diversos países. Tem um outro projeto que tem a ver com indústria 4.0 para o mundo das madeiras, ou seja, automação, controlo, desde o desenho dos móveis, desenho ao nível fabril, até a automação de todo o processo construtivo dos móveis, desde armazéns automáticos, passando por CNCs, orladoras, até todo o processo logístico da entrega no cliente. Tudo é possível de automatizar. Tenho também um gabinete de contabilidade, uma empresa ligada aos softwares, mas isso dava para desenvolver muitas outras coisas, mas basicamente vou-me repartindo como gestor por estes mundos. Okay? E poderia deixar de partilhar convosco. Eu gostava depois de partilhar daqui a um bocado uma outra situação, mas para já, Diogo. António, obrigado. Realmente ficamos aqui um bocadinho presos, estamos a falar de alguém, não é? Pioneiro numa área e uma empresa com uma dimensão. Que são várias áreas. Diz, António, desculpa. São várias áreas onde a inovação e a diferenciação são pilares para de facto, nos projetar. A Enersail, por exemplo, está presente neste momento a fazer implementações deste tipo de indústria 4.0 na Guatemala, no México, na Dinamarca, na África do Sul. E tudo à distância. Isto é, o conhecimento é fundamental para hoje o nosso tecido empresarial se poder projetar no mundo. É um pouco esta mensagem que eu vos queria deixar hoje. Saber especializar-nos, sermos bons naquilo que fazemos, e se somos bons naquilo que fazemos, conseguimos abraçar o mundo através de uma pequena empresa, projetar-nos para qualquer canto do mundo. Hoje é possível, até com as tecnologias que estamos aqui, não é verdade? Exatamente. António, diz-me só uma coisa por curiosidade. Vocês têm parcerias com universidades, uma vez estão a desenvolver, não é? Áreas de tecnologia de ponta, não é? Por exemplo, trabalham com universidades em específico e realmente vocês devem ter um orçamento dedicado à investigação e desenvolvimento, não é? Temos, efetivamente, fazemos investigação e desenvolvimento, temos, não coincidência absoluta, chegou-me há momentos um diferimento de um CIFID, ou seja, um apoio à investigação e desenvolvimento. Gastamos por ano entre 600 a 700 mil euros em inovação. Estamos ligados à Faculdade de Engenharia do Porto, normalmente. Com eles temos feito visitas a várias obras, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Isto quando estamos a falar da Construgomes. Não é? Ok. Obrigado, António. Carlos, se calhar passava-te a palavra, não é? Boa noite a todos.
Gostava de vos questionar se, no vosso entender, a carga fiscal em Portugal se tem dificultado o crescimento e a expansão dos vossos negócios. Diogo. Ok. Eu começaria por dizer que não. Porque se ela fosse bem aplicada, eu não estaria a dizer que ela dificultasse o crescimento. O problema é que ela não está a ser bem aproveitada. Aquele que é os nossos impostos não são a ser bem aproveitados. Mas, respondendo à pergunta de uma forma, num sentido lato, sim, a carga fiscal é bastante elevada. Agora, não sei se é possível, neste momento, baixá-la. Não me parece possível, nem viável, nem que isso vá acontecer. Mas podem ser implementadas algumas medidas que nos ajudem a colmatar esta carga fiscal que, a meu ver, é muito elevada. Ok. António, queres acrescentar alguma coisa? Muito a acrescentar, não é? Tenho formação na área, desde logo, e posso dizer que na minha empresa, ou nas empresas que trabalho, temos, antes de mais, que perceber que país é que nós queremos, que modelo de desenvolvimento nós queremos e que fiscalidade queremos associar a este modelo de desenvolvimento. A reforma fiscal mais importante dos últimos tempos aconteceu no governo de Passos Coelho, 2013-2014, por parte do IRC e depois por parte também do IRS a seguir. Nós, somos diferentes de outros países, naturalmente, mas a nossa grande carga, do ponto de vista de empresários, está na burocracia que temos. A quantidade de horas que são aplicadas ou desperdiçadas na burocracia, nos processos administrativos absolutamente desnecessários, é imensa. Somos dos piores países do mundo, só o Brasil é que é pior que nós. Ao mesmo tempo, a fiscalidade deve ser pensada sobre o que é que nós queremos fazer do nosso país. Comparar a Irlanda com Portugal, a Irlanda que foi intervencionada também a quando da Troika, é comparar duas realidades completamente diferentes. Eu era defensor da famosa reforma do Passos Coelho. Isto é, olharmos para a nossa tributação, tributar efetivamente as pessoas em sede de IRS de forma muitíssimo mais simples, até porque o nosso IRS é de facto progressivo por escalões, mas quem de facto tem capacidade para ter benefícios fiscais e usar a fiscalidade em favor deles são as pessoas que têm melhores assessorias. Portanto, há maneira o nosso IRS permite fugir, fugir é uma palavra muito forte, permite fazer harmonização fiscal mais facilmente. Tinha que ser muito mais simples, muito mais simples. Ao mesmo tempo, o IRS acho que está relativamente bem, está mais simples um bocado. O problema estará efetivamente no sistema social. Era defensor daquilo que Passos Coelho defendia à altura, com uma redução para a taxa de IRC das empresas e um aumento da tributação no IRS, à imagem daquilo que aconteceu na Irlanda. Isto permitiria haver um aumento muito significativo dos salários, que aconteceu já, mas iria aumentar muito mais, porquanto teríamos maior investimento externo, teríamos maior localização de empresas tecnológicas, permitiria-nos crescer o nosso país na cadeia de valor acrescentado, seríamos certamente um país diferente. Esta é uma visão um pouco liberal, digamos assim, mas acho que não foi comunicado o alcance ou o objetivo daquela reforma ao nível da segurança social. Para mim, foi uma pena. Muito bem. Diogo Fernandes, queres continuar? Olá, boa noite a todos. A minha pergunta aqui, o António já começou por falar um bocadinho, que é qual a reforma fiscal mais importante a ser implementada. No caso, não é que pode ser, mas é que deveria ter sido nessa altura e aquele defendia, não é? Ouça, sim,
A fiscalidade em Portugal é de facto bastante ampla. Apesar de nós termos, digamos, um guarda-chuva que emana de diretivas europeias, o nosso IFC acho que bem aproveitado, nomeadamente se queremos internacionalizar as nossas empresas, não tinha lógica nós pagarmos no estrangeiro e depois não termos direito aos créditos fiscais. Haver uma quase diplomacia fiscal a nível internacional de harmonização do IFC. Portanto, hoje, praticamente, as convenções internacionais a nível de impostos quase são dispensadas, porquanto o crédito fiscal até a concorrência daquilo que pagamos no estrangeiro é abatido em Portugal, dentro de alguns limites, naturalmente. Portanto, o IFC foi uma reforma bem feita, bem elaborada, e eu acho que, estando bem feito, tendo sempre alguns ajustes que podiam ser melhorados, ao nível fiscal deve ser mantido tal e qual como está, porque os operadores económicos necessitam necessariamente de estabilidade fiscal. Ao nível da segurança social, acho que devia ter sido de forma diferente. Ao nível do IRC, a reforma não teve o alcance que devia ter tido. Vamos falar depois de outros assuntos que estão na agenda ao nível das grandes fortunas, ao nível de manifestações de riqueza. Isso são outros assuntos que o IRC devia ter tratado e que acho que não é tido aqui para este fórum neste momento. Sim, sem dúvida. Diogo, queres acrescentar mais alguma coisa aqui ao que o António acabou de... Sim. Se me permitem, eu concordo em quase tudo o que o Sr. António disse. Poderia acrescentar uma reforma que eu vejo como importante. O IVA a 23%, a mim, parece-me que dificulta muito os empresários. Não de uma forma direta, porque as empresas não pagam IVA, o IVA é deduzido em forma da empresa, mas dificulta muito a venda, a meu ver. Eu penso que outros países, nomeadamente os europeus, que é aqueles que eu mais conheço, o IVA é muito mais reduzido em grande parte deles. Não diria em todos, mas 23% parece-me que dificulta muito a nossa atividade. Não sei se concorda comigo, Sr. António. Já agora... O nicho do mercado também é diferente, não é? Dos dois. Claro. Exatamente. Cada área de atuação, somos áreas de atuação obviamente distintas. Claro. Quem trabalha com o consumidor final exatamente. Vê isto como uma dificuldade à venda. Eu acho que o IVA não nos tira competitividade, opinião, quando estamos num contexto internacional. Externo. Exatamente. Sim, e grande parte do meu mercado, mais de 50% neste momento, já é externo. Mas durante muito tempo foi o interno, o mercado interno, e aí tivemos grandes dificuldades. O IVA é realmente um fator, e o nosso objetivo como empresários é sempre o criar valor. E o criar valor nem sempre é muito fácil, ou é muito dificultado com a grande carga fiscal, nomeadamente na compra. Porque nós não pagamos 23%. Numa compra, nós vamos pagando 23% durante a cadeia toda. E isso origina um IVA. O que estamos a suportar de IVA no consumidor final é mais que 23%. Mas ok. Não é o Sr. António que me disse? Eu não vejo, a minha opinião, o IVA vem de diretivas europeias. É um imposto europeu que está harmonizado, que o consumidor final tem que pagar. É uma das principais fontes de receita das nossas instituições. Poderia ser mais baixo, claro. Poderia, sim senhor, ser mais baixo, mas há de convir que entre 19,6 de Espanha ou 20, ou a nível europeu, as taxas não estão tão diferentes quanto isso. Estamos a falar em média de até 5 pontos percentuais entre uns países e outros. Não é aqui que faz a grande diferença.
Volto a dizer, a nível fiscal, há outras áreas de atuação onde sim é muito mais fácil. Países nórdicos, por exemplo, a forma de tributação nos países nórdicos é completamente diferente e tão mais simples. Basicamente, é por movimentos bancários. A forma de tributação de rendimentos, a forma de tributação passam pelos movimentos que fazes no banco. É orgânico e que é completamente diferente daquilo que nós temos. E isso permite ser muito mais célere o apuramento de resultados, muito mais simples, perdes muito menos tempo, muito menor burocracia, muita maior eficiência. Portanto, volto à questão. Acho que deveríamos ter uma forma de tratar a tributação de forma muito mais correta, muito mais fácil, que as pessoas percebessem e que efetivamente gerasse uma tributação mais eficaz e mais justa. Fernando, desculpa lá, eu queria aqui dar um toquezinho também, que realmente o Diogo falou com um aspecto, António, que eu realmente também sinto isso no consumidor no dia-a-dia, que é o seguinte: o facto de termos, eu não digo que é o IVA, mas o imposto tão elevado, muitas vezes, e isto não deve acontecer como é óbvio, mas não será um contributo, muitas vezes, para a evasão fiscal, não é? Para a economia paralela. E outro lado nós temos o IVA, que realmente é uma das maiores receitas, mas porque temos depois, do outro lado, uma despesa tão grande que tem que ser comportada, não é? E está aqui um desequilíbrio, no fundo, na fiscalidade. Sem dúvida. Mais uma vez, está na ordem do dia uma alteração legislativa sobre, eu quase lhe chamo um striptease fiscal, permita-me a expressão. Está a ser discutido agora no Parlamento. Caminhamos no sentido errado. A administração fiscal já tem maneiras de saber a nossa vida toda. Nós temos que nos proteger. Agora, temos que ser eficientes da forma de fazer esta situação. Se o IVA provoca fuga a imposto e, digamos, economia paralela, isto cada vez mais gera movimentos bancários. É cada vez mais difícil. Se o caminho fosse alguma transparência bancária, teríamos certamente uma tributação muito mais justa. E, se calhar, o IVA poderia baixar por essa via. Se calhar poderia baixar. Mas mesmo os países nórdicos têm taxas de IVA equivalentes ao que nós temos, 23%, a maioria deles. 22%, 23%. Volto a dizer, eu acho, de facto, como consumidor é complicado, não vou dizer que não, mas custa-nos a todos, mas é um imposto cego. Ou compramos ou não compramos. E se compramos, pagamos. O que nós tínhamos que fazer é aumentar o rendimento às pessoas, para as pessoas comprassem mais, e por essa via, como é que podemos fazer isto? Então, que país queremos ter? É, efetivamente, captar investimento estrangeiro, baixar as contribuições para as empresas, aumentar o rendimento por via da especialização da nossa economia, as pessoas teriam maior rendimento, rodava a economia, teríamos, se calhar, maneiras de baixar o nosso IVA. Era a minha opinião também. IVA ou as taxas ao nível do IRC. Não muito ao nível do IRS. É a minha opinião. Pronto. André, queres pegar aí na palavra? André, não, Diogo Costa. Exato. Bem, boa noite a todos. Um agradecimento especial aos nossos convidados, ao António Lima e ao Diogo Morgado, por se juntarem hoje aqui nas conversas. Pronto, muito bem. A minha questão, quais é que são as principais dificuldades de um empresário? Vós dois, como bons gestores, quais são as dificuldades que têm, as maiores dificuldades, porque dificuldades creio que são muitas, mas aquelas maiores a qual se deparam todos os dias? Começaria pelo António. Ok. Olha, às vezes a dificuldade é dormir. Ou seja, isto, de facto, as responsabilidades são muitas. Temos que libertar-nos para pensar no negócio. Libertar a nossa mente para pensar na nossa estratégia. Estar focado naquilo que nós queremos ser daqui a um mês, a um ano, a 10 anos. Estar
focado no acompanhar o que está a acontecer. São as duas tarefas essenciais. O que nós queremos fazer estratégia futura e ter informação pertinente a cada momento nas mais diversas áreas de atuação da nossa empresa. É isso que me traz preocupado sempre. Saber o que é que está a acontecer. E sabendo o que está a acontecer, conseguir atuar sobre essas áreas de atuação. Seja a área comercial, a área produtiva, a área da gestão de pessoas. E a gestão de pessoas é a área fulcral para qualquer empresa. Motivar as pessoas, saber formar uma hierarquia e respeitar a hierarquia. É muito difícil aos nossos gestores. Uma empresa com 400 pessoas, eu não posso ir falar diretamente com a base. Não devo. Poder posso. Não devo fazer. Tenho que respeitar a hierarquia, porque de outra forma a pessoa sendo desautorizada, deixa de estar motivada, não sentirá da forma como deve sentir a empresa. Portanto, é um pouco para estas áreas de atuação. Sempre temos os nossos objetivos, focar-nos nos nossos objetivos e ir atrás deles. São essas as minhas, não dificuldades, mas as minhas preocupações diárias. Ok, muito obrigado. Diogo, quais é que são então as tuas dificuldades? Eu não me considero ainda um empresário, mas sou um empreendedor. E a grande dificuldade que eu tenho nos vários negócios que eu me insiro é em criar valor. A dificuldade em criar valor, em fazer com que determinado produto chegue ao consumidor e que tenha valor. Sobretudo, tudo se resume a isso, é criar valor. E ao fim e ao cabo é para isso que os empresários trabalham todos os dias. Claro que, como o Sr. António diz, dormir é difícil às vezes. É um bocado isso. Mas eu acho que, pronto, se virmos a principal dificuldade é sem dúvida criar algo que leve valor ao consumidor. Certo, a questão da inovação, não é? O ter que inovar para sermos competitivos também, não é? Porque estamos num... Lá está. É sempre o criar valor. A inovação permite-nos chegar a determinado local mais rápido, permite-nos fazer melhor e mais rápido e claro, é esse o caminho. Exatamente. Eu agora colocaria também só a questão, porque estamos num período de pandemia, não é? Também o que é que isso implicou também a nível, creio que deve ter existido uma grande reformulação, não é? De tudo, da forma como se foi gerida tudo, não é? Não sei se querem dar uma palavra assim curta enquanto isto, sei, António. Eu estou-me a rir um bocadinho. Eu vou-vos dizer que no ano 2019 fiz 230 segmentos de voo. No ano. 230 segmentos de voo. Viagens, contabilizando, que é difícil fazer viagens diretas de um ponto ao outro, entre escalas e tudo mais, 230 segmentos de voo no ano. No ano 2020, desde que começou a pandemia até dezembro, fiz 3 viagens. Portanto, dá para ver uma pequena diferença. Todo o modelo, quando tens 14 países diferentes, todo o modelo de negócio foi alterado. A pandemia é gerida de forma diferente em cada um desses países. Ter pessoas deslocadas, e são portugueses, nossos, e além de nossos subempreiteiros, nestes países todos, realidades completamente diferentes. Países que de um momento para o outro confinaram completamente, países que não confinaram. Tive um avião fretado para ir buscar gente a um país e trazê-lo para Portugal. Bendita a hora que não o fiz. É uma tarefa diária de verificação do que se passa, de trabalho sobre informação local, sobre modelos de apoio, sobre testes. Tudo é diferente de um país para o outro. Se é diferente, às vezes, de conselho para conselho no nosso país, imaginem o próprio modelo de negócio
nas diversas empresas, não só na Construme, na Enersale, nós íamos a quase todos os clientes, fazíamos as implementações e as formações in-site no destino. Hoje deixou de ser feito isso. Hoje utilizamos novas tecnologias para fazer reuniões de negócios, utilizamos novas tecnologias para dar formação, implementar os sistemas e, de facto, isto melhorou alguma coisa a nossa vida, noutros temos que nos ir adaptando. Adaptando, exato. Diogo, como é que foi a situação? E também, certo, também não sei se perderam também muito fluxo de negócio também, fruto desta situação. Sim, vocês iam fazer uma questão ou iam abordar um momento insólito. O grande momento insólito para mim foi mesmo a Covid-19. Em novembro tivemos um surto na nossa organização em que todos os funcionários ficaram afetados. Meu pai e a minha mãe chegámos a fazer testes rápidos e deu negativo, mas também muito provavelmente também a tivemos. Tínhamos inclusive alguns sintomas e se calhar foi esse o grande desafio que nós tivemos. Foi precisamente esse grande foco e foi a grande dificuldade neste tempo de pandemia. Tivemos 2 semanas sem laborar. As produções, claro, foi nula ou muito próximo disso e como devem calcular é muito complicado na nossa área ter os clientes a necessitar mesmo do material e não o poder fornecer. Pois, realmente um desafio. Ora bem, eu vou passar então a palavra ao colega, ao Prata. Boa noite a todos. Eu queria saber, na vossa opinião, se a flexibilização do trabalho poderia contribuir para a criação de novos empregos e aumento de competitividade das empresas. Diogo, podia começar por ti? Claro que sim. Flexibilização. Eu penso que na minha organização não consigo ter aqui uma... Não consigo assumir que possa criar muitos postos de trabalho, porque é uma área mais produtiva. As pessoas necessitam de flexibilização. Aqui estamos a assumir que as pessoas iam conseguir outras formas de trabalhar, correto? Eu acho que a vários níveis, não só isso também, Diogo, mas também permitia com que, vamos supor, hoje o mercado de trabalho mudou, reduziu, mas quando tens um trabalhador com histórico, tu vais ter que pagar uma indemnização para o manter. Muitas vezes já há até medo das empresas de despedir pessoas porque têm que pagar uma série de salários. Aqui a questão é, se nós reduzíssemos a indemnização, se calhar íamos libertar pessoas quando é preciso, iam ter que ir para o desemprego, infelizmente, mas íamos buscar quando era preciso, porque não estávamos com essa preocupação no encargo que tinhas com o trabalhador. Sim, eu não estava a perceber nessa ótica e de facto, se nós virmos o mercado de trabalho americano, é muito mais flexível do que é aqui em Portugal. E aí sim, aí sim, eu acho que poderia beneficiar muito. Claro que aquele chip do cidadão português que quer um trabalho para a vida ia-se ter que trabalhar isso. As pessoas não podiam pensar assim, mas que a produtividade seria muito mais efetiva, não tenho dúvidas. Não sei se concordam comigo, eu acho que o trabalho para a vida já não existe, mas se calhar o António vai ajudar com isso. Não, eu quero ter trabalho durante uma vida inteira. Não duvidem disso. Agora, tudo é sobre a forma. Primeiro, sobre a forma, sobre o conceito de forma e por outro lado, sobre o conceito do benefício dos funcionários. Ora bem, até por via da pandemia, isto criou uma oportunidade imensa, quer para empregador, quer para colaborador. E permitem-me, mais uma vez, falar da questão da Irlanda, onde eu tenho um irmão que é engenheiro informático e, de facto, há atividades onde esta flexibilização pode ser mais eficiente que noutras, nomeadamente questões de informáticas, muito mais fácil, ou comerciais também. Ele é engenheiro informático ligado a
formou-se no IPCA também, ligada à segurança bancária. A empresa tinha enorme, um prédio no centro de Dublin, rendas imensas. Ele está a trabalhar desde Portugal, a própria empresa, ou outras vezes vai à Irlanda, não vão ao escritório há um ano, os níveis de produtividade aumentaram, podendo trabalhar em função dos objetivos que lhes são definidos. Ora, isto permite-lhe ter uma vida muito mais à vontade, digamos assim, à vontade dos ritmos que ele pode ser, havendo naturalmente uma matriz de responsabilidades que tem que obedecer. Portanto, há situações onde a flexibilidade e também a pandemia ajudaram a desconstruir todas estas formas de trabalhar. Também na minha empresa fiz isso a diversos níveis. Por outra via, para efeitos dos trabalhadores, a flexibilidade é também um benefício. As empresas têm que investir na formação dos trabalhadores e vão querer os melhores. Flexibilizando os horários, flexibilizando as atividades e querendo reter conhecimento, e por essa via voltamos ao modelo das empresas que nós queremos, o modelo do país que nós queremos reter os melhores. Não podemos permitir-nos formar os melhores e depois mandá-los lá para fora. Não podemos querer isso. Temos que trazer as empresas cá para Portugal e reter cá o nosso conhecimento, o nosso saber fazer. Ok? Por via da flexibilidade também. Como benefício dos funcionários. Muito obrigado. Diogo Fernandes, queres fazer uma questão? Diogo, estás sem micro. Agora sim, boa noite outra vez. Na vosso entender, a formação tem um papel preponderante no aumento da produtividade dos vossos colaboradores ou nem por isso? Se calhar começava eu. Eu a este nível entendo que a formação é sem dúvida um ponto fulcral numa organização. Reparem que nós temos encomendado uma CNC e desde logo a primeira coisa, antes dela ir para lá, já estamos em formação. Então, sem a formação, tudo o resto não é possível. Portanto, a formação vai sempre em primeiro e só depois é que podemos avançar para a etapa seguinte. Não tenho, dentro da minha organização também tenho outro tipo de formações, nomeadamente seguranças, a nível da segurança, que é sempre essencial, mas não é propriamente uma empresa e da segurança também e também da formação ao nível dos novos produtos, das novas tendências, a esse nível sim, mas acredito que aqui o Sr. António tenha mais e muito mais para dizer a este nível, sem dúvida. Diogo, tu disseste a obrigatoriedade da formação. E eu discordo completamente. Ou seja, a formação não pode ser obrigatória. O que diz no Código de Trabalho, para mim, é uma aberração. A formação, tendo X quantidade de horas por ano para dar formação aos teus funcionários, é, no meu entender, uma aberração. Pelo contrário, faz parte do modelo de negócio que nós queremos implementar nas nossas empresas. Se nós nos queremos diferenciar dos demais, temos necessariamente de ter os motivados, os recursos formados, habilitados a querer crescer na cadeia de valor, que é aquilo que o Diogo dizia aí bem. Temos que criar valor para o nosso produto, para os nossos serviços. Ora, se os nossos funcionários não tiverem conhecimento, não será possível crescer na cadeia de valor. Impossível. A qualquer dimensão, em qualquer uma das áreas. Portanto, isto tem que ser orgânico. Na Construgomes, nós, como disse, temos 3 pilares. Pilar da inovação,
pilar da qualidade, pilar da segurança. Atuamos sobre isto todos os dias. Qualquer funcionário, antes de começar uma tarefa, todo dia tem um Toolbox Talks, ou seja, tem uma ação de formação. Quais são os riscos que vamos ter hoje, o que vamos fazer, como vamos fazer, uma metodologia de trabalho. Se não está habilitado para aquilo, vai ter formação para aquele efeito. Porque não podemos ter não é um acidente, é um incidente que seja. Trabalhamos numa central nuclear. Uma central nuclear que tem, no Reino Unido, são 7.000 funcionários. O Reino Unido não construiu uma central nuclear há 30 anos. Portanto, não havia competências no Reino Unido para fazer esta central nuclear. Toda a gente vem de fora, nomeadamente o construtor a empresa que está a promover é a EDF, a Universidade de França. Tem centrais nucleares, levaram para lá, mas levaram empresas que, como nós, tínhamos algumas habilitações para o efeito. Não pode haver sequer um near accident, qualquer incidência. Os trabalhadores têm que ter formação, não só na área da segurança, como na área operativa, como na metodologia de trabalho. De outra forma, se eles se aproximam sequer de uma grade, há uma incidência que acontece. Não é sequer ao nível do acidente. Temos que ser de tal forma escrupulosos para que cada um na sua área saiba o que está a fazer. De outra forma, da asneira, não podemos crescer, não podemos criar valor, não podemos diferenciar dos demais. Sim, mas então, Sr. António, só se me permitem, é mais que obrigatório, é isso? É orgânico, não é? Eu quis provocar o dia, foi propositado. Eu percebi. Foi propositado, eu quis provocar, porque eu não acho... Isto não deve ser feito por força da lei. Claro. Não é o legislador que vai dizer, olha, tens que dar formação, porque senão o que é que vai acontecer? Repara, na área do Portugal 2020 há imensas formações. Isto é um negócio. Mas é um disparate de um negócio, porque o que aparece destas formações são um conjunto de folhas que são assinadas por sei lá bem quem. É uma vergonha isso. Isto devia ser ao contrário, devia ser promovido e devia ser orgânico nas empresas. É a própria forma como se foram feitas estas candidaturas leva a que as mesmas tenham que ter uma quantidade tamanha de formandos para aquilo poder ser eficiente e de poder ter um retorno para as empresas promotoras, que leva depois a aparecer um papel assinado, quando as pessoas, na verdade, não tiveram formação nenhuma. Percebe? O meu foco está aqui. Isto não devia ser obrigatório. Não, as empresas é que deviam ter efetivamente vontade e necessidade de obter essas formações. Por exemplo, eu tenho a decorrer, no momento, na empresa, um conjunto de formações em Power BI, portanto, inteligência artificial da Microsoft. Ferramenta brutal para que eu possa antecipar aquilo que vai acontecer para o futuro. Todas as semanas, uma tarde, um conjunto de pessoas tem informação sobre esta área de atuação. Tenho outras programadas para Microsoft Project, para inglês, para francês. As pessoas têm formação dentro da empresa e outras até podem ter formação fora da empresa se assim quiserem. Tem uma paleta de formações ao dispor, se assim o quiserem, porque elas assim sentem-se motivadas e vão crescendo e estão depois mais habilitadas também a contribuir para a criação de valor para a empresa. Daí, Diogo, peço desculpa a provocação. Nada. Da obrigatoriedade foi propositada, está bem? Claro que sim, eu percebi. Passa então a palavra aqui ao Carlos Lima. Acho que esta questão já foi um pouco respondida, mas acham que a oferta formativa que temos é suficiente nas vossas empresas? António? Ouça, como disse, isto depende dos desafios que nós tenhamos. Existem, de facto, um conjunto de empresas com uma paleta imensa de formações. Nós é que temos que dizer, temos que sinalizar aquelas que nós entendemos como mais importantes para os nossos recursos humanos ou para o nosso modelo de negócio.
e estou a focar muito na questão NSL, mas construamos, mas se tiver NSL, tem recursos que regularmente vão à Alemanha ter formação específica porque se são formadores têm que ter conhecimento de outra forma, mas compete-nos a nós gestores sinalizar a todo momento as debilidades que temos, acompanhar aquilo que está a acontecer. Ora, é recorrente acontecer este tipo de incidente, por hipótese, e a segurança é importante. Analisar, por exemplo, e permita-me meter um bocadinho a foice na seara do Diogo. Se o meu funcionário que está a trabalhar na pedra tem um tipo de lesão ou um conjunto de lesões ao nível das mãos, eu vou tentar perceber onde é que está, ou qual é a origem do meu problema, onde é que está a raiz do problema. Será que é do equipamento que eu lhe estou a fornecer, ou será que é da formação que eu lhe estou a dar e que não é mais correta? Investigar o que se passa para depois atuar sobre essa área de atuação e também ver que formação posso dar para que seja possível debelar os problemas. Muito bem, António. Diogo, achas que a oferta que temos na tua área é suficiente? Diria que sim, embora nem sempre conseguimos na prática aplicar a formação que obtemos. É recorrente termos formação em segurança e muitas vezes os funcionários continuam a não usar essa formação. E a responsabilidade é do empresário, sempre. Não é? Quando vemos a responsabilidade que recai sempre sobre a entidade empregadora. Mas eu creio que sim. Agora, se ela depois deixa de ser aplicada, não é aplicada, é outra. Realmente é o que falha aqui. Só de reforçar isso. Eu aproveitava também. João, força. Eu ia dizer o que o Diogo estava. Depois que acaba um bocadinho, como disse o António, dentro da empresa, em termos orgânicos, tem que se fazer de determinada forma, porque senão deixas de conseguir fazer da melhor forma o trabalho, não é? E também salvaguardar, no fundo... Eu queria vos perguntar, para outro assunto, relativo aqui à parte da formação. Realmente o António focou aqui um aspecto que eu acho muito importante, que é, realmente há muitas formações para financiar, no fundo, as empresas de consultadoria, mas que nada servem, não é, para tornar as empresas mais competitivas. Na vossa ótica, acham que há realmente aqui um negócio à volta da consultadoria e depois está desvirtuado, em vez de estarmos aqui, se calhar, a dar PECs? Na vossa opinião, acham que era melhor dar PEC já às empresas de formação? Elas próprias escolhiam o que é que o mercado tinha para oferecer e colocavam lá os trabalhadores? Ou este modelo é adequado e serve para já as necessidades, não é? Olha, eu fiz formação e faço algumas coisas também, ou oriento alguns projetos de investimento em diversas áreas. Podemos falar mais um bocado sobre isso. Mas fiz uma formação também sobre Portugal 20, já há alguns anos, Portugal 2020 e que tipos de projetos havia. E o formador que me deu formação a mim disse que no âmbito do POPH, enfim, e atualmente, portanto, no âmbito do Fundo Social Europeu, as medidas de formação cujos projetos fossem inferiores a 400 mil euros era uma atrapalhada que dificilmente iriam dar resultado da tal a quantidade de burocracia que está associada a estes projetos. Isto é, a forma como foram desenvolvidos e eu diria, cozinhados estes projetos não foi orgânica, não funciona. A ideia que o João está a trazer para a mesa, se calhar, poderia ser muito mais eficiente. Eu defendo isto em várias áreas de atuação. Na educação, por exemplo, na formação podia ser um cheque de formação para fazermos isto, quando fosse efetivamente utilizado em favor dos funcionários e não, outra vez, as tais declaraçõezinhas que servem para ter formação nenhuma.
Okay? Portanto, eu acho, tal e qual como estão os modelos de formação, podiam ser melhorados. Há alguns que funcionam. Tenho exemplos da minha empresa. Eu acho que as pessoas estão, efetivamente, a trabalhar e desenvolvem competências próprias numa área de atuação ou diversas áreas de atuação, como já falei. Agora, a maioria das empresas não tem isto. A esmagadora maioria das empresas não tem esse tipo de apoio. Ou não recorrem a esse tipo de sistemas. E depois há outras formações que nós, por simplesmente, não vamos fora financiar. Fazemos-las nós. Também é importante referir isso. Estou a falar de formação e não estou a falar da formação ligada à segurança. Estou a falar da formação, da capacitação dos recursos para criar valor. Só para completar e dando a perspectiva da minha organização e de muitas outras como a nossa, e olhando para o tecido empresarial nacional, sobretudo assente em micro e pequenas empresas, a formação é sempre um desafio e nem sempre é da melhor forma. E mesmo quando fazemos estes tais cursos, o vulgarmente ir lá umas horas e trazer a coisa assinada é muito constante. E portanto, o modelo havia de ser melhorado. Agora, como nem sempre é fácil, porque as pequenas empresas têm sempre muita dificuldade em conseguir entender que a formação é essencial para a produção, para o aumento de valor, e então a formação é sempre algo que fica esquecido, a meu ver, nas pequenas empresas, pequenas e médias. E micro. Um exemplo prático, precisamente para as microempresas e pequenas Exato. empresas. Já viram a quantidade de legislação que sai semanalmente sobre as questões do Covid? A quantidade para apoios que hoje estão em vigor, amanhã já não estão. Nós, sim, no PSD promovemos um link para um conjunto de apoios. Atualizar aquele link é uma coisa surreal. A quantidade de informação e legislação que vai saindo é em catadupa. Portanto, há que ter formação, há que estar atualizado até para o próprio negócio das empresas, ou os consultores, os contabilistas e tudo mais, têm que estar constantemente a atualizar, de outra forma não conseguem acompanhar o que está a acontecer no mercado. Está a entender? Portanto, a formação tem várias áreas de atuação e temos que acompanhar ou antecipar aquilo que vai acontecer no futuro. Ok? Muito bem, muito bem. Eu e Diogo, eu ia lançar um repto lá para casa, para quem quiser colocar questões com o tema que estamos a abordar e aqui aos empresários, que esteja à vontade. André, eu não sei se temos alguma questão que merece... Antes temos uma questão ainda nesta parte. Sim, o Lima, não é? Exatamente. Exatamente. Para aproveitar o conhecimento na matéria por parte do António Lima, vamos introduzir aqui um novo assunto para desenvolver que diz respeito às áreas de especialização inteligente. O que é que tens a dizer acerca disto, António? Mas tenta ser breve, porque a hora já vai... Já isto se calhar dava assunto para uma reunião como esta, digamos assim. É algo... Porque no início nós falámos sobre empreendedorismo e sobre ideias e de facto, onde é que nós devemos beber? É um fórum de juventude, digamos assim. Qual é o documento que nós devemos ir buscar? Aquilo onde estão, por um lado, as ideias mais importantes para empreendedorismo, para inovação e inteligência, e de que forma é que nós podemos financiar estas coisas. E começávamos pelo segundo ponto.
vai decorrer ao mesmo tempo um conjunto de financiamentos. Primeiro, o overbooking, conjunto de dinheiro que sobrou do Portugal 2020 e que o governo do Partido Socialista não conseguiu gastar, por falta de projetos. Há o programa de resiliência e ao Portugal 2030. Ao mesmo tempo, vai haver um conjunto de dinheiro que nunca como antes. Houve alguém que tentou comparar o plano Marshall, o dinheiro que o governo americano injetou na economia europeia para a reconstrução da Europa no final da Segunda Guerra Mundial. Com o efeito da inflação e dos juros, comparar estes três instrumentos com o plano Marshall representa menos de 1/3 do montante do dinheiro que vamos ter agora ao nosso dispor. É preciso projetos, ok? E que projetos nós vamos ter para então fazermos e termos financiamento, digamos assim? Então, foi desenvolvido ainda em 2014 e revisto em 2019 aquilo que foi chamado, para a altura, a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, que é vista ao nível nacional, regional, portanto, país, depois na região norte e depois nas sub-regiões, nomeadamente na nossa, que é a CIMCAVAD. E eu vou partilhar convosco depois dois links com o documento, digamos assim, com estes documentos, e depois vocês podem partilhar. Mas basicamente foram tidas 7 áreas ou 8 áreas de atuação. Eu se calhar podia partilhar convosco também o ecrã, só um bocadinho, e para ser de facto rápido, são 8 áreas de atuação que foram divididas basicamente em áreas nucleares, ou seja, aquelas que são nucleares para a nossa área, para a CIMCAVAD, que tem a ver com cultura, criação e moda. E dentro desta área temos aquilo que se chama o design, o têxtil, se calhar este documento seria melhor. Com estas pessoas deste lado. Ou seja, vamos comparar aquilo que são as áreas empresariais, e começando por as ciências para a vida e para a saúde. É dentro destas áreas. E temos ciências para a vida e para a saúde, e quais as áreas de atuação? Seriam dispositivos médicos, cosmética, farmacêutica, têxteis, sistemas de inovação, que seriam quais os recursos ativos que temos no nosso... E é sempre esta dinâmica. Empresas, quais os recursos e quem são os utilizadores. Investigação básica, medicina. Teríamos depois o recurso do mar e para a economia, e temos algumas coisas na nossa costa, e vimos a energia offshore, também a construção naval, o equipamento náutico. Estamos no âmbito do Norte 2020 e não no... E quais as indústrias que estão associadas a elas? A engenharia civil, a engenharia mecânica, a energia. Portanto, são estas as indústrias que vão ter apoios, ok? Apoios prioritários. Temos depois capital simbólico, tecnologias e serviços de turismo. Então, temos parques naturais, as albufeiras, as cidades e vilas históricas. Portanto, aqui um conjunto de áreas de atuação da nossa zona do Norte, e quem são os consumidores, ou os utilizadores avançados. Capital humano e serviços especializados, então centros de engenharia, equipamentos produtivos, centros de marketing e design, e quais as indústrias associadas a eles. A tal que é core ou nuclear, a cultura, criação e moda. Indústrias criativas, alguns de vocês sei que já andaram no IPCA, a escola de design, a escola dos jogos, a moda, o têxtil, a cortiça, o habitat e a construção, o mobiliário, a saúde e o artesanato, tudo isto ligado às áreas criativas, e depois as indústrias a elas associadas e quem são os consumidores finais.
Há também a indústria da mobilidade e do ambiente, com os centros de engenharia e de design. Falámos aqui da indústria aeronáutica, falámos da indústria dos automóveis, estamos aqui nitidamente para o Alto Minho, isto associado a toda a indústria, quer para a PSA em Vigo, quer depois para indústrias associadas também com outras empresas do ramo automóvel. E depois a indústria 4.0, ainda os sistemas agroambientais, algo nuclear para todo o futuro, tudo quanto é agricultura e agroprodução, vai ter imensos apoios também, não tanto a agricultura, mas a agroprodução, a transformação dos produtos agrícolas. Eu passo depois estes documentos e o link para eles. E depois as tecnologias de largo espectro, ou seja, a indústria 4.0, a reindustrialização, os sistemas informáticos, as máquinas e equipamentos, as engenharias industriais, para tudo para a indústria transformadora. Portanto, são estas as áreas que terão dinheiro, são estas as áreas onde vocês, como no início da vossa vida, devem se focar, porque efetivamente será por aqui que podemos melhorar as nossas empresas, tornar-nos mais especializados, mais para uma economia mais capacitada, quer a nível local, e para que de nível local possamos efetivamente abraçar o nosso continente e abraçar o mundo. E vai haver imenso dinheiro para isto, ok? Ora, posso interromper então. Eu deixo-vos depois 2 links, se vocês quiserem partilhar isto. Sim. Ok, sim. Eu acho que o Diogo, como empreendedor, acho que vai estar muito atento a estas áreas, não é? O importante é ver dinheiro. Também, parece que há. Agora, vai haver imenso dinheiro, é preciso ter bons projetos. Ideias, claro, é preciso ter ideias, fazer um bom plano de negócios e conseguirmos diferenciar dos demais. Fazer da mesma forma que os outros fazem, pode ter sucesso, evidentemente tem sucesso, mas nós temos sempre que dar o nosso cunho com uma ideia bem montada, ver aquilo que nós temos no futuro e acompanhar o que está a acontecer. Certo, devemos nos apoiar em boas empresas também de consultoria, não é? Para nos aconselhar da melhor forma para avançarmos com o projeto ideal, não é? Bem, agora avançado para as curiosidades. Eu não sei se o André também quer, se tem alguma questão no Facebook. André, olha o som, André. Não. Aqui nos comentários não temos questões. Ninguém gosta de falar de economia, nem de participar. Para ouvir. O António bem pôs aí no ar uma série de áreas. Isto é um bocado transversal a quase tudo, não é? 360. Temos é que realmente ter ideias. Eu colocava aqui outra questão que é, e será que vai chegar para todos? Porque realmente o 2020, não é? O último programa falou-se que não conseguiu ser utilizado, mas eu acho que ele foi castrado em algumas áreas. Em qual de outras? E eu até penso que será que isto não é uma forma de cativação para coisas mais que têm interesses específicos e depois dizer algo do género, estamos em cima do fecho e vamos alocar para aqui porque dá jeito, e aquele pessoal que tinha boas ideias, não deu. Tenho alguma experiência nessa área e de facto vejo... Não entendo como é possível, no ano de 2020, ter aberto por uma vez a inovação produtiva, projetos de inovação produtiva para empresas. Não entendo. Com todo o Portugal 2020 a chegar ao final e só abriu uma vez no ano inteiro esses concursos. É um nonsense absoluto. E acredito que o que vai acontecer é que estamos a chegar e vão começar os overbookings para os mesmos de sempre, para as câmaras municipais, para alguns ministérios, eventualmente para depois gastar dinheiro em coisas que não são reprodutivas.
quando deviam ser efetivamente apoiados aqui. Eu vi, aconteceu este ano, por um lado, coisas boas e muito engraçadas. A Simcábado, durante o mês de fevereiro, final de janeiro e durante o mês de fevereiro, lançou um conjunto, um apoio à produção local para a fundo perdido, não como empréstimos, que são maioria das situações de inovação produtiva. Acabam por ser empréstimos que, se tu conseguires ultrapassar os objetivos, são convertidos a fundo perdido, parte do dinheiro que é entregue. Portanto, há aqui um risco. O empresário, quando vai para isto, está a assumir um risco. Se não conseguir atingir os objetivos, estes projetos são para devolver o dinheiro todo. Ponto. Okay? Portanto, os projetos têm que ser feitos com cabeça, tronco e membros, que é um risco associado a tudo isto. Ao contrário disso, aconteceram inovações produtivas para micro e pequenas empresas, com projetos de investimento até 225 mil euros, com taxas de participação muito, muito favoráveis e que tiveram grande afluência por parte das empresas da nossa área. Naqueles domínios de especialização que vos falei há um bocado, muito específicos, principalmente na questão das empresas da cultura e do design. Portanto, quem se diferenciar por via do design, e o design é transversal, é muitíssima coisa. Diogo, por exemplo, na tua área, tens que pôr o design na pedra, naturalmente, ou falamos no calçado, no têxtil, no mobiliário. Tudo isto é transversal. Se nós diferenciarmos por via do design, podemos depois, e tudo isto é uma história. Tu compraste uma CNC, naturalmente a CNC é um investimento produtivo, mas se tiveres um programa de desenho para ligar à CNC para fazeres um móvel, estás a fazer design e ao mesmo tempo estás a melhorar o teu sistema produtivo. E é para isso que servem então estas aberturas e estes projetos. Segundo o racional que eu vos falei há um bocado desta especialização inteligente. Eu só queria acrescentar que muitas vezes, e volto a reforçar, o nosso tecido empresarial é sobretudo assente em micro e pequenas empresas, e muitas vezes, e infelizmente, os empresários não conseguem ver, e se o meu pai estiver a ver, esta é para ele, não conseguem ver a oportunidade que são estes incentivos e estes programas, que muitas vezes nós precisamos de capital alheio para conseguir alavancagem e esses termos todos de gestão que nós conhecemos e que são importantíssimos na nossa atividade. Bem, eu agora avançaríamos para as curiosidades. Então, em que áreas de negócio gostariam de investir sem ser aquelas a qual estão envolvidos? Começaria pelo Diogo. Pronto, isto é mais pessoal do que outra coisa qualquer, não é? Exato. Exato. Pronto, nesse sentido, eu sempre gostei por algo, sempre quis investir em algo que as pessoas necessitassem todos os dias, algo que fosse consumível. E eu ia sempre cair na área alimentar, nomeadamente na comida de rua. Acho que tem muito a evoluir ainda. Se olharmos para a experiência de outros países, nomeadamente os Estados Unidos, que é sempre aquele sonho americano que nós temos em mente, eu penso que essa área tem muito por onde evoluir em Portugal, e gostava de se calhar daqui a uns anos, quando esta pandemia for embora, investir aqui em algo associado à comida de rua. Okay. Ou venda ambulante. Exato. E António, qual é que é a área de negócio que já tens em mente a investir? Há várias. Naturalmente, nós vamos tendo algumas sinalizando oportunidades e vendo
E uma coisa é aquilo que nós gostaríamos, outra coisa é aquilo que muitas vezes acontece em função das oportunidades que vão aparecer. Mas aqui a pergunta é mais para o que gostarias. Eu acho que o mundo da agroindústria é um mundo com muito futuro. A necessidade de produzir e transformar alimentos é algo que vai ser core para o mundo e é uma oportunidade imensa. Ao mesmo tempo, um mundo completamente diferente. Eu gosto muito do mercado de capitais, gosto muito de ver, de acompanhar as bolsas, as criptomoedas que estão super na moda. Temos aqui acompanhar tudo isso. Gosto muito ver a forma como podemos adaptar e o que evoluímos também no nosso país, aquilo que era o mercado tradicional dos nossos bancos está completamente desconstruído. As plataformas que temos atualmente para investir e a quantidade de informação que temos ao nosso dispor e que nos permite ganhar dinheiro, quase estar, não vou dizer, é fácil, arriscando, mas é de facto um mundo muito, muito, muito engraçado também que me desperta muita curiosidade. São dois mundos completamente diferentes uns do outro, mas arriscando, mas com cabeça, naturalmente, não tendo um portfólio construído com cabeça, tronco e membros, arriscando em algumas áreas, mas tendo estratégias de curto prazo, estratégias de longo prazo. É de facto um mundo muito engraçado, que eu gosto, confesso. Muito bem, então passava agora a palavra ao Lima. António, aqui uma parte, não está aqui no alinhamento. Gostava de te perguntar qual é que foi o maior ponto que construíram e o local mais distante aqui do Palhal. Não são duas questões. Nós, ponto mais distante. Nós temos o projeto, se calhar mais distante, está a começar agora, é no Paraguai. Portanto, o Paraguai é um país que se calhar há muito poucas relações entre Portugal e o Paraguai. A ponte mais emblemática, foram várias, mas nós ganhamos em 2019 um prémio da melhor estrutura de betão do mundo. Construímos-la, chama-se Mersey Bridge, digamos, junto a Liverpool, Merseyside, e ganhou a melhor estrutura de betão do mundo. Tivemos outras, temos a segunda maior ponte da Europa, temos projetos lindíssimos na Colômbia, no Brasil, há muitas pontes espalhadas por esse mundo fora. Mas a mais António, e Portugal? Vocês não atuam muito em Portugal? Em Portugal também temos variadíssimas. Os acessos ao túnel do Marão, praticamente foram todos construídos por nós. A ponte sobre o Corgo em Vila Real, lindíssima mesmo. Sim. Fizemos parte dessa ponte. Fizemos variedíssimas pontes lá embaixo também no Alentejo. Estamos a concorrer agora na alta velocidade também, existe algumas coisas na alta velocidade, todo de Sines até à fronteira para a Espanha. Temos algumas coisas no centro do país também, mas a mais emblemática, se calhar, neste momento, cá em Portugal, é o viaduto do Corgo, junto à Vila Real, uma ponta de facto muito bonita. Exatamente. Olha, relativamente a curiosidades, queres partilhar um momento insólito nas tuas empresas? Alguma coisa assim mais caricata que possas partilhar connosco? Coisas caricatas. Olha, enfim, não tinha pensado, mas agora dito assim de uma forma muito... Isto parece dizer que fizeste 220 segmentos de voo.
Isto parece muito, muito engraçado, não é? Mas tens o teu representante num sítio, noutro e noutro, e vais viajando de um lado para o outro. Dizer que saí de casa uma vez para apanhar um voo em Vigo, às 6 da manhã, portanto 5 portuguesas, saí de casa, eram duas horas portuguesas, para ir para Vigo. O objetivo era Vigo, Madrid, para destino final era Quito, no Equador. Perdi o avião de ligação em Madrid, por atraso na ligação, estava ainda lá, mas assim, já não me deixaram entrar. Apanhei um voo no dia seguinte para Lima, no Peru. Esperei mais 12 horas no Peru para ir para Quito. No final foram 48 horas de viagem para chegar ao destino. Portanto, isto parece muito bonito, viajar pelo mundo inteiro, tem suas coisas, desde a saída de casa até chegar ao destino final, 48 horas com mala no porão, mochila às costas e umas viagens muito engraçadas. De facto, parece muito fora. Vais sozinho, tens os teus negócios, fazes as tuas reuniões, depois regressas. Tem lados positivos, também tem coisas menos engraçadas. Claro. Diogo Morgado, já agora, se quiseres partilhar connosco, também fazes exportação dos vossos produtos, assim um país assim fora da Europa, ou um sítio mais distante que queiras partilhar connosco, ou uma exportação... Exportação só mesmo para a Europa. Europa. É só mesmo o Ford é França, Paris. Paris é quase um país dentro de um país. E Alemanha, Suíça, Reino Unido, mas é muito por aí. Para fora da União Europeia e Suíça, ainda não surgiu, mas estamos sempre a tempo. Curiosidade. Insólitos. Os insólitos ocorrem naquelas brincadeiras que nós fazemos, aquelas brincadeiras de jantares e tudo mais, mas nada assim muito relevante. É só mais isso. Se calhar não vale a pena. Ok. O João Duarte acabou de fugir, agora era com ele. Posso terminar um minuto a cada um de vocês. António, queres deixar uma mensagem a quem nos está a ouvir, quem nos vai ouvir, entretanto? Pois, uma mensagem de uma forma muito... Primeiro, de um agradecimento a vocês, mais uma vez, parabéns por este tipo de iniciativas, acho que fazem muito bem. É uma iniciativa naturalmente com fins políticos, mas a política deve estar para isto mesmo, deve estar para servir... Sim, mas António, desculpa interromper, nós, embora está numa plataforma política, nós nestas conversas não abordamos o tema político. Claro. Aqui, não é? Mas dou-vos os parabéns por isso. Sim. Deve estar ao serviço das pessoas e do conhecimento. E depois dizer-vos, as empresas fazem-se de pessoas e são as pessoas que efetivamente impulsionam o nosso tecido empresarial, a nossa economia, e é partilhando esta informação, motivando as pessoas para fazer, para arriscar, para saber o que existe, para de facto podermos alargar os nossos horizontes, levar Barcelos lá para fora e trazer o mundo para Barcelos também. Porque é deste conhecimento, desta partilha que nós vamos efetivamente crescer, criar valor, criar riqueza. Ok? Portanto, desafio-vos a todos a partilhar este conhecimento, a levar bem alto o nome de Barcelos, o nome também das vossas freguesias, para criar valor e trazer valor para aqui. Força. João, passo a palavra. Entretanto, estava aqui já na parte final. Queres continuar?
Obrigado, Lima. Eu tive aqui um contratempo. Imaginem, eu estava focado aqui, estava interessante a conversa, acabou uma bateria. Tive que ligar o cabo. Já acabamos, então finalizamos, não é? Quero agradecer aos convidados. Falto eu. Mais temas. Falta o Diogo. Sim, João, pergunto só. António, defina-me como anfitrião novamente. Era isso mesmo que eu estava a tentar ver como é que fazia. Mas tu... Basta clicar em cima do meu nome. João, podes começar. Podes continuar. Ok, obrigado. Diogo Morgado. Posso? Um minutinho, uma mensagem. Um minutinho. Vou-vos contar uma história. Então, tinha um professor na universidade que nos pediu a metade da turma para desenhar um carro. Metade da turma desenhou um carro e outra metade da turma desenhou, tinha que desenhar muitos carros. Metade da turma que desenhou muitos carros conseguiu fazer melhor carro que aqueles só desenharam um. Então, nós temos de fazer, errar, levantar. Ok? Exatamente. Muito bem. É uma perspectiva de vida. Sim. É verdade. E é isso. Não sei se o António já deixou a mensagem também. Já deixei também, João. Já, força. Ok. Desculpa, entrei a meio, já estava aqui a cortar isto. Fica a mensagem então do Diogo, não é? Que no fundo é fazer, melhorar, é um bocadinho o que o António disse, não é? Que desde a inovação, manter a qualidade e realmente andar aqui em segurança. E o Diogo disse também, e bem, não é? É realmente tentarmos fazer e melhorando e acrescentando valor com aspectos que nós hoje abordamos, desde a formação e melhorar enquanto país, cada um de nós. Eu queria vos agradecer realmente estar aqui hoje. Havia muitos outros temas para debater. O tema para mim é muito interessante e eu realmente gostava de me perder de haver outras oportunidades. Mas pronto, obrigado mais uma vez pela vossa participação. Agradeço também aqui ao resto do painel. Agradeço lá em casa. Digo para o pessoal lá em casa não estar tão tímido, lançar questões. Temos um painel muito interessante, um conterrâneo com vasta experiência. É engraçado, Diogo, também um aspecto que eu quero relevar. Como o Diogo disse, grande parte já da área de negócio deles é exportação. Estamos a falar numa empresa familiar que já exporta, para vocês verem a dimensão do mercado e realmente não é a facilidade, porque houve trabalho por trás, como é óbvio, mas temos que nos reinventar e realmente focar aqui objetivos e definir uma forma de estar que nos acrescente valor no fundo à empresa. Em casa, obrigado mais uma vez por nos acompanhar, obrigado aqui aos convidados e obrigado. Tudo. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Right.